que a primeira coisa que a gente tem que definir é que por que esse Halloween veio para o Brasil como o Dia das Bruxas? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Porque o Halloween, a definição da palavra Halloween é All Hallows Eve, que quer dizer Vigília de Todos os Santos. Então, o Halloween nada mais é do que o Halloween, em sua essência, é a Vigília de Todos os Santos. Então, é uma festa católica e é uma festa que nós deveríamos comemorar se nós soubéssemos comemorar, né? Infelizmente, hoje deturpou muito o Halloween. Hoje ele tá muito secular e até muito esotérico, de certa forma. Mas a ideia inicial do Halloween era fazer mesmo essa vigília para o Dia de Todos os Santos, que é no dia 1º de novembro. E é uma vigília muito importante, porque nós, como católicos, acreditamos em todos os santos, não só aqueles que a igreja já proclamou como santos, a igreja já reconheceu como santos, mas os santos escondidos, os santos que por um acaso não tiveram notoriedade social, mas são santos, estão lá na amizade com Deus. E é no dia 1º de novembro que a gente celebra todos esses santos, que muitas vezes são escondidos. Então, aqueles nossos familiares, aqueles nossos antepassados, que nós acreditamos e nós sabemos que está no coração de Deus e a santidade de cada uma das pessoas, né, dos falecidos. E aí era uma festa importante porque ela dava entrada naquilo que é o mês de novembro, que é o mês onde a igreja celebra e medita os novíssimos. Então, um mês para a gente refletir mais sobre a salvação da nossa alma, sobre a nossa vida, sobre a morte, sobre a eternidade de forma maior. Então, como que surgiu toda essa tradição do Halloween? Surgiu primeiro com a Vigília de Todos os Santos e tinha-se alguns costumes. E aí a gente vai ver que esses costumes, eles deram origem ao que hoje a gente conhece como Halloween. Então, inicialmente, tinha-se o costume de, na Vigília de Todos os Santos, as famílias deixarem algumas esmolas na casa. Então, preparar algum tipo de comida, principalmente que na Idade Média não se dava esmola em dinheiro como a gente dá hoje. Era muito mais a questão material, de dar comida, de dar uma roupa. E aí, com o tempo, passaram-se a fazer banquetes e doces, e daí surgiu a brincadeira de pedir doces. Um outro costume da Vigília de Todos os Santos, que é muito bonito, é que na Vigília de Todos os Santos, as famílias, os católicos, iam com velas rezar pelos entes queridos, acreditando que eles estavam já na presença de Deus, e se não estivessem, pedindo para que eles pudessem estar na presença de Deus, pudessem passar o purgatório. E aí se colocava a vela acesa nos ossários e nos mausoléus da Idade Média. E daí que surge toda a ideia das decorações que a gente tem do Halloween hoje, inclusive da abóbora, né? Um outro ponto que também se fazia, né? A questão catequética na Idade Média era muito importante. Então, entrando nesse mês de novembro, era o mês de se meditar sobre a morte, era o mês de se rezar pelas almas, e era o mês de você ia no cemitério, principalmente os cemitérios medievais, você via muitas cenas de anjos e pessoas representadas no céu, mas também via cenas horrorosas de pessoas meio monstruosas e bestiais representando o inferno. E tinha-se nessa época o costume de se fazer teatro mostrando a glória da salvação e o terror da condenação. E esse terror da condenação, as pessoas se fantasiavam dentro dos teatros de monstros, para representar como eram as penas do inferno, como era ruim estar no inferno e assim catequizar. Era dessa forma que era feita a catequese. E daí que também surge o costume das fantasias. Mas peraí, como que tudo isso, todas essas coisas católicas viraram o que a gente conhece hoje? Porque, tá, beleza, mas tá difícil de comprar, né? O ponto foi que com a reforma protestante, especialmente no reinado de Elizabeth I, que foi a monarca da Inglaterra que estabeleceu o anglicanismo de forma concreta, né, que deu vazão para o anglicanismo, ela proibiu qualquer culto aos mortos, qualquer culto católico nesse sentido, porque os evangélicos, os protestantes, eles não acreditam no purgatório, então não existe necessidade de se rezar pelos mortos, eles não creem nessa questão dos santos escondidos como nós acreditamos. E aí foi proibido o culto, porém ela não proibiu a festa. E aí o que aconteceu? Para propagar a festa, porque se você tirar a festa do povo, o povo se revolta, né? Então, para propagar a festa, mas desvincular ela do catolicismo, a população, principalmente a igreja britânica, foi puxando tradições celtas, antigas tradições celtas que existiam dentro da Inglaterra. Então, a própria população foi aderindo a essas tradições, que eram tradições macabras, tradições de sacrifícios humanos, a tradição celta que a gente já conhece um pouco pelos filmes, pela cultura pop em geral. E foi assim que a festa se tornou o que a gente conhece hoje. A festa se popularizou demais nos Estados Unidos, na forma que a gente conhece hoje, como a forma protestante, e hoje o nosso imaginário, ele está
todo vinculado ao Halloween americano, ao Halloween do Dia das Bruxas, que é por isso que esse nome veio para cá. O Halloween que é muito mais ligado às tradições místicas, às tradições esotéricas, do que realmente ao princípio do que ele deveria ser, que é uma tradição católica, que é uma oportunidade que nós temos de catequizar as crianças em relação à santidade, uma oportunidade que nós temos de rezar pelas almas dos fiéis defuntos e de dar glória a Deus por todos os santos que estão no céu, mesmo aqueles que não são conhecidos e não são proclamados pela igreja. Então, o verdadeiro Halloween é isso, é um convite que a igreja nos faz de fazer a vigília de todos os santos e começar novembro com o pé direito, começar esse mês de meditação sobre a morte, a salvação e a condenação com o pé direito.